Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Gente, Deus tem sido muito bom para conosco. Hoje tem sido um culto aí bastante diferente já, né? Pedido de casamento, batismo um pouquinho diferente também, o pessoal dá uma baixada. É que você não viu, teve mais coisa lá também, no chinelo voando, teve umas coisas meio diferentes assim também. Mas Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio, não só através da nossa igreja. E uma das marcas de avivamento, ela é a unidade do corpo de Cristo, que se reúne num mesmo lugar, ou numa mesma cidade. Por isso nós temos, além das orações, também temos entendido que o Senhor tem algo especial para nós, nessa geração, nesse nosso tempo. Por isso eu queria pedir a tua ajuda, primeiro em oração, por esse projeto aí da Semana de Avivamento, pelo culto lá na Baixada. Os ingressos estão quase acabando. Se você não comprou ainda, se eu fosse você, eu já agilizava no final do culto, já pegava, para você não ficar de fora também. Não tem como colocar mais depois, por causa da questão dos corpos de bombeiros. Mas, além disso, eu queria te convidar para mais uma situação. Lá nesse evento, a gente quer começar com o pessoal desde tarde, mas o evento principal vai ser à noite. Queremos ter lá 40 mil pessoas, mas nós precisamos de voluntários em algumas áreas. De acesso, a parte de troca de ingressos, mas o principal é a parte do apelo. Se você puder estar conosco nesse dia, lá no culto da Baixada, nos ajudando pelo menos nessa parte do apelo, já é uma vitória para a gente. Nós estamos tentando levantar 3 mil voluntários. Nós já temos 1.500 de todas as igrejas participantes para essa operação, para essa parte. E semana que vem, dia 1º, aqui na P mesmo, depois do culto dos jovens, 10h30 começa uma reunião com um louvor aí já dando um esquenta para o tempo da Baixada e oração para os voluntários e promotores desse evento que já estão participando, já se inscreveram. Se você puder, se inscreve. Vou pedir para o Gabs, o pessoal também, nas nossas páginas, depois postar o link onde você pode também se inscrever para nos ajudar como um dos promotores e voluntários lá, para receber as pessoas com relação ao apelo nesse dia. Se você puder, nos ajuda, preenche logo esse negócio aí. É só um formuláriozinho do Drive, direto do Google Drive. Ele coloca na página, você preenche e vem para cá semana que vem, ou depois do culto só não vai embora, fica aqui, né? Já pega ali no finalzinho do louvorzão, no final do culto, já emenda no outro. A gente vai até um pouco mais tarde aí também. A gente vai orar por esse evento. A gente quer passar algumas informações para os voluntários de como será o dia do evento. Amém, gente? Os cultos de batismo são cultos muito especiais para a gente, pois cada uma das pessoas que se batizou hoje aqui tem uma história, e essas histórias já tiveram recomeços nos seus relacionamentos com o Senhor Jesus. Alguns deles aqui conheceram o Senhor e logo depois se batizaram. Outros têm histórias antigas com o Senhor e passou-se muito tempo até que hoje pudessem chegar ao batismo. Tem um teólogo chamado George Morrison que diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Por isso, nessa noite, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa mensagem, começos e recomeços. Porque o Senhor Jesus, ele é especialista em recomeços. O Senhor Jesus, ele é especialista em transformar vidas quebradas por inteiro. No último sábado, à tarde, eu fui fazer um casamento muito especial. E lá nesse casamento foi um tanto quanto engraçado, porque estava eu lá celebrando o casamento e eu estava muito emocionado. Eu não sou muito de chorar, tá, gente? Não é coração de pedra, nada disso, mas não é assim toda hora, nada, né? Mas eu estava lá fazendo o casamento, me esforçando, né? Mas esse casamento tinha algumas coisas diferentes. E aí, quando os noivos chegaram, eu estava muito emocionado, eu segurando o choro, a noiva se acabando de chorar, o noivo se acabando de chorar, os pais, os filhos, você já vai entender um pouquinho mais, e todo mundo que estava junto lá, chorando muito, porque esse casamento foi um recomeço de uma história que Jesus fez na vida daquele casal. No comecinho do ano, acho que se não me engano foi no primeiro culto do ano, eu estava aqui pregando também, no final da mensagem, esse casal, já um pouquinho mais velho, estava aqui sentado, e aí no final do culto falaram que eles queriam conversar comigo. Eu fui conversar com os dois já tinham 2 filhos, uma menina de 10 anos e um de 8 anos de idade, e aí nessa conversa, ele querendo reatar o casamento e ela já sem esperança. Segundo ela, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. A gente ficou conversando por um tempo, oramos juntos, e eu pedi para ela o seguinte, simplesmente assim, não decida nada essa semana. Vamos orar? Vamos deixar Deus fazer um milagre, porque o que eu entendi aqui é só um milagre para poder resgatar e recuperar esse casamento. Na outra semana,
voltei aqui, preguei novamente, eles estavam aqui sentados, no final do culto, novamente vieram me procurar, a gente começou a conversar, e eles contaram: pastor, Deus fez um milagre, Deus está recomeçando a nossa história. Sabe qual era a situação? Aquele casal não era casado, eles haviam se ajuntado há muito tempo atrás, estavam convivendo juntos, já tinham 2 filhos, ela era cristã, mas estava afastada dos caminhos do Senhor, e ele nunca tinha sido cristão. Naquela semana ele se converteu, uma conversão genuína, e começou a transformação. Eles acertaram as coisas, eles já estavam afastados, ele na casa deles mesmos, ela na casa dos pais, com os filhos, e aí juntos eles entenderam, eu não sei falar nada, gente, eles entenderam de Deus que eles iriam casar de verdade, né? Papel passado, com cerimônia religiosa, e marcaram a data para julho, mas ainda era janeiro. Ele estava na casa deles, ela na casa dos pais dela. E os dois, gente, com uma vida praticamente de casado, aí há muito tempo já, e decidiram que durante o tempo do noivado, agora pela primeira vez, eles iriam se tratar como namorados. E os dois, nós tivemos algumas conversas nesse período aí, desse semestre, e os dois, todas as conversas, eles comentando, né, pastor, não é fácil, né, difícil, né, estamos aí, firme, mas Deus tem um propósito, e esperando a data do casamento. Gente, que história linda daquilo que Deus fez na vida daquele casal. Deus é especialista em recomeços, e talvez essa noite o que Ele quer falar com você, você que veio para cá hoje, eu quero fazer um novo recomeço, porque afinal de contas, uma vida cristã vitoriosa é repleta de recomeços. No livro de Gênesis, vemos a história da criação, mas também podemos encontrar alguns recomeços. Para te situar um pouquinho nessa noite, eu quero estudar com vocês um versículo só do livro de Gênesis. Já vou passar para vocês, então você abre e já se perde um pouquinho, daqui a pouco eu te passo qual é o versículo, mas para te situar um pouquinho, quando a gente vê no livro de Gênesis, após a criação, a queda do homem, novamente, ou melhor, assim que o homem começa a se multiplicar sobre a terra, novamente a corrupção, as coisas complicadas e um afastamento do Senhor, até que Deus diz um basta, e levanta o seu servo chamado Noé, para que construísse uma arca e junto com a sua família e os animais da terra pudessem salvar a raça humana e toda a criação do Senhor. Mas logo após essa situação, Noé sai da arca com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e cada um desses filhos começa a ter os seus próprios filhos, começam a multiplicar novamente sobre a terra. Mas mesmo aqueles homens de Deus que tinham tido experiências tremendas com o Senhor, não conseguiram passar da melhor forma possível para as suas novas gerações esse contato ou esse relacionamento com o Senhor Jesus. Nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Abraão, aqui no caso ainda Abrão. E se formos dar uma olhadinha ou fazer uma média entre a genealogia desde Sem, né, ou no caso o filho de Noé, até Abrão, esse descendente, são 9 gerações. Quando você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 11, cada uma das gerações, ou cada um dos filhos de Sem, e a cada geração após ele, tem os seus primeiros filhos em uma média de 30 anos de idade, às vezes um pouquinho mais, e com uma exceção só com 29 anos de idade. 9 gerações, fazendo uma média, seria pelo menos aí 270 anos de diferença entre essa geração que havia enxergado, havia visto um milagre do Senhor através do dilúvio, da salvação da raça humana, para Abrão. E Abrão estava mais uma vez na sua geração distante dos caminhos do Senhor, até que Deus começa algo novo, ou um recomeço, mais uma vez, e ele escolhe sim o seu servo, aqui no caso Abrão, que na verdade nesse tempo ainda não conhecia o Senhor de verdade, ele não tinha um relacionamento com Deus nessa época. E é importante lembrar que o plano de Deus não muda, e o plano de Deus é só um: a salvação da humanidade. Mas a forma, os agentes, os promotores desse plano podem sim ter algumas mudanças. Vamos para o texto. Abre tua Bíblia aí em Gênesis 12, versículo 1 e só o versículo 2, só para te situar um pouquinho mais aí, para dar uma continuação, mas a gente vai estudar principalmente nessa noite o versículo 1, que é a base de uma devocional que Deus falou comigo muito nessa semana, com relação a alguns recomeços também na minha própria vida.
Gênesis 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Só até aqui. A palavra de Deus é tão rica e tão interessante, a gente pode, em um único versículo, ou na verdade até em pedaços de um versículo, ter uma mensagem inteira e até bem mais profunda em alguns sentidos. Sabe, Deus, Ele é especialista em começos e recomeços, e hoje eu quero aprender junto com vocês algumas lições de como nós podemos viver novas histórias com o Senhor. E talvez essa noite é aquilo que você está precisando, uma nova história com o Senhor, de um novo recomeço, como foi na vida aqui dos batizandos nessa noite. Primeira lição que nós podemos entender nesse texto: Deus está chamando os seus servos para um novo tempo. Deus está chamando os seus servos para um novo tempo. O versículo 1, bem no comecinho, Deus diz assim: ora, disse, ou melhor, só a introdução, ora, disse o Senhor a Abrão. Só para a gente se situar, gente, Abrão é o nome dele aqui no começo. Deus vai mudar o nome dele lá na frente, na terceira ou quarta aparição de Deus com o seu servo. Então, de vez em quando, se eu falar Abraão, né, que é o mais conhecido, ou Abrão, fica tranquilo aí que é a mesma pessoa, tá? Nesse tempo aqui em Gênesis 12 ainda é só Abrão, é só um A menos, tá? Beleza? Só para você não se confundir um pouquinho mais aí também. Essa aqui foi a primeira vez que o Senhor aparece para Abrão. Essa é, segundo o livro de Gênesis, uma das 7 vezes que o Senhor aparece para aquele homem. Aqui, Deus chama Abrão do meio da idolatria, que se encontrava na cidade de Ur dos Caldeus, onde ele estava com a sua família, uma cidade dedicada a Nanar, que era, na verdade, o deus da lua. Abraão não conhecia o verdadeiro Deus, não havia feito nada para merecer conhecê-lo, mas em sua graça, Deus o chamou. João, no capítulo 15, versículo 16, não precisa abrir, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Sabe, o que, enquanto estava estudando esse texto, o que Deus começou a falar muito no meu coração é que Deus está chamando o seu povo para um novo tempo, que não é por merecimento, não é por histórico, não é por um passado bom ou ruim, mas Deus está convocando o seu povo para um novo tempo de relacionamento da sua presença. Por isso é que quando Deus se revela aqui para Abrão, nesse texto, Ele se revela com o seu nome mais forte, com Yahvé, que do hebraico vai significar simplesmente eu sou. Eu sou o Deus único, eu sou o Deus autossuficiente, eu sou o Deus que sempre existiu desde toda a eternidade, eu sou o Deus que está muito mais acima de que qualquer um dos deuses dessa cidade em Ur dos Caldeus, muito mais do que Nanar, esse Deus da lua. Dessa forma é como Deus vem e se revela aqui a Abrão. E nessa noite, Deus também está te chamando para um novo tempo. O grande eu sou está te chamando para um relacionamento mais profundo do que aquele que você pode imaginar. Quando a gente começa a estudar a história de Abraão, aqui ainda Abrão, a gente é muito interessante, porque no relacionamento com Deus, aqui ele não conhecia o Senhor, e Deus, pela sua graça, escolhe o seu servo para que através dele a sua vontade fosse realizada no meio do seu povo. E nessa noite, da mesma maneira, Deus está nos convocando aqui para que a sua vontade possa ser também realizada no meio do povo dele. De pessoas que precisam ouvir da sua voz, de pessoas que precisam ter um contato com ele, porque esses eram os objetivos do Senhor através de Abrão, que tanto através dele como através das suas gerações, finalmente alguém pudesse levantar a bandeira e mostrar que é possível sim ter um relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Estava conversando com um pastor amigo meu na semana passada, nessa última conferência que a gente teve aqui na semana passada, no feriado, e ele começou a contar a história de um menino, um adolescente da cidade dele, que cresceu na igreja, participava de tantas coisas na igreja, mas por algumas situações acabou se afastando.
Seu pai era líder naquela igreja, não era pastor, mas era um dos líderes daquela igreja, dava palestras, viajava, pregava até em alguns lugares e fazia muita coisa especial e muito importante, abençoava a vida de várias pessoas. E aí aquele menino começou a se afastar, mas se afastar assim demais, e foi se afundando cada vez mais nos problemas, erros, pecados, entre drogas, mulheres, festas, bebedeiras e tudo mais que você pode imaginar que o adolescente pode fazer. Mas você já imaginou? Pensa um pouquinho pior. Era o caso desse menino. E aquele pai orava por ele todos os dias, mas ele não sabia mais o que fazer. Ele não sabia mais o que ele podia falar para aquele menino, não sabia mais se resolvia simplesmente trancar a porta e não deixar ele sair. Ele não tinha mais ideia do que ele podia fazer para segurar aquele menino em casa e não deixar mais ele continuar fazendo todas as besteiras que algumas delas só o pai imaginava que ele fazia. Até que um dia ele estava orando em casa e o menino estava no quarto dele e o pai estava desesperado. Já tinha levado ele para conversar com diversos pastores e nada resolvia, já tinha feito tudo o que ele podia. E aí aquele pai, enquanto orava, Deus pediu para ele abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 e 3, e ele começou a ler o texto, até que, lendo o texto, ele observou que lá era onde havia tido o pecado original, e por causa disso, Adão e Eva agora estavam com vergonha da sua nudez, agora estavam com o conhecimento do bem e do mal, e aí estavam se escondendo do Senhor. O texto vai dizer que quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, eles se esconderam da sua presença. Deus já sabia onde eles estavam, mas ainda assim, Deus, quando chega no jardim, chama Adão e Eva, eles não respondem, ele simplesmente pergunta: onde estás? E Deus falou para aquele homem simplesmente: vá no quarto do seu filho e pergunte para ele: onde estás? Só isso. E ele: Deus, mas não tem sentido, por que eu vou perguntar uma coisa dessa? Ele está ali no quarto. E ele falou: Deus falou assim: não tem problema, eu só quero que você vá no quarto e pergunte para ele: onde estás? Aquele homem foi para o quarto daquele menino e lá no quarto abriu a porta e somente perguntou para ele assim: filho, onde estás? E aquele menino começou a chorar. A presença do Senhor invadiu aquele quarto e aquele menino começou a confessar todos os erros, dificuldades e problemas que ele tinha passado. Os dois se abraçaram e aquele menino naquele dia teve um encontro com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é especialista em recomeços. Ele é especialista em transformar vasos quebrados e em fazer com que cada um de nós possamos ser ainda melhor do que nós somos. E sabe, quando o Senhor se apresenta, tudo muda. Agora eu fico imaginando, por que Abrão? Por que não Naor, que era seu irmão, e por acaso também era o mesmo nome do avô deles, o pai de Terá, pai aqui de Abrão e também de Naor, ou o seu irmão Arã, que dá para descartar um pouquinho porque ele já havia falecido lá na cidade de Ur dos Caldeus, ou quem sabe alguns dos parentes de Abrão, ou quem sabe seu sobrinho Ló, que também mais para frente, se você continuar lendo o texto de Gênesis, vai ver que também teve algumas experiências com o Senhor. E sabe, quando a gente começa a perguntar por que ele, não eu, por que dessa forma, um texto que vem muito à minha memória é o de 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel é impelido pelo Senhor a ungir um novo rei. Saul já havia sido descreditado pelo Senhor por causa do seu orgulho, porque havia consultado alguns necromantes e havia se afastado dos caminhos do Senhor. E aí Samuel vai à casa de Jefé, e lá onde o Senhor vai indicar para que ele unja um dos filhos daquele homem. E quando ele chega naquela casa, aquele homem tinha 7 filhos em casa, e entre os filhos havia os primogênitos, e os primeiros filhos dele já eram soldados, homens já formados, fortes, criados, prontos para a batalha que o povo estava enfrentando. Afinal de contas, Golias estava simplesmente esperando chegar alguém para a batalha. E aí Samuel chega naquela casa e começa a olhar através do porte físico, através dos conhecimentos, das experiências de batalha, e ele vai passando por cada um dos filhos, e Deus não aprova nenhum deles, mas ele aprova Davi, porque Deus não está olhando o exterior, mas Deus está olhando o interior. Da mesma maneira como o Senhor estava olhando o coração de Abrão, da mesma maneira como o Senhor está hoje, nessa noite, olhando o teu coração, e Ele conhece o teu passado, Ele conhece os problemas pelos quais você já passou, mas ainda assim, Ele está olhando o seu coração e Ele quer transformar a tua história. Quando, alguns dias
Aí nesse caso as mulheres vão me entender mais do que os homens, tá? Alguns dias, você mulher, e isso acontece agora por experiência com minha esposa, tem dia que você acorda que você não está se sentindo assim muito bonita, né? Tem uns dias que é difícil, na verdade, convenhamos aí, né? É que mulher, normalmente ela se olha no espelho e ela nunca se acha tão bonita quanto ela realmente é. Normalmente é assim. O homem é o contrário, ele olha no espelho, né? Tá até um pouquinho mais gordinho, mas ele acha que ele está bem pra caramba. Normalmente é assim que funciona. E tem alguns dias que acontece também lá em casa com a minha esposa. E tem uns dias que ela fica mais tristinha, assim, não estou me sentindo tão bonita hoje, amor. E aí algumas vezes o que eu falo para ela assim, amor, olha bem para minha cara, olha bem para o meu rosto, olha bem dentro dos meus olhos e enxerga agora qual é o reflexo que você está vendo dos meus olhos e tenta se enxergar através dos meus olhos para ver como eu estou te vendo nesse momento. Que isso, hein? Já foi algumas vezes, né, amor? E sabe, algumas vezes o que nós precisamos também é olharmos para os olhos do Senhor e ver aquilo que Ele está vendo, ou melhor, o reflexo daquilo que Ele está olhando, de cada um de nós. Quem sabe você também não está se sentindo um merecedor, bom o suficiente, mas se você pudesse se enxergar através dos olhos de Deus, você veria que seria diferente. Na semana passada aqui no congresso, se eu não me engano, na mensagem de sexta-feira à noite, aqui, um dos pastores estava pregando, comentou um pouquinho sobre algumas revelações que ele teve num período de oração e de leitura da palavra, lá no texto de Apocalipse, quando João começa a descrever a figura de Jesus e começa a colocar cada um dos aspectos, e quando ele chega nos olhos, ele vai dizer que os olhos do Senhor, isso o texto vai dizer para a gente, são como labaredas, como fogo. E para ele, nesse tempo de oração, de leitura da palavra, de meditação, através de uma revelação do Senhor, para ele, os olhos do Senhor são como fogo, porque ele está refletindo cada um dos seus servos, ou melhor, a vontade que Ele tem para a vida de cada um de nós, que é ardermos em Sua presença e termos um tempo novo de vida, porque Ele não está vendo você como você é hoje em dia, mas Ele está te enxergando o teu potencial, Ele está vendo o teu coração, e Ele está vendo algo que você pode se tornar um dia. E sabe quem que é o impedidor disso? Você. Ele está vendo o potencial todo, Ele está vendo o coração, Ele não está te julgando, Ele não está vendo o passado, Ele não está vendo o teu histórico, mas Ele está vendo você, no teu potencial, porque Ele quer viver contigo um tempo novo de relacionamento. Quando Deus chama Abraão aqui no texto, Deus não está chamando o servo dele simplesmente para ter uma vida melhor, numa terra nova prometida. Deus está o convocando agora para um novo tempo de relacionamento. E é isso que o Senhor nessa noite está fazendo com você aqui, te convocando e te chamando para um novo tempo de relacionamento, para uma profundidade ainda maior do que a qual você já chegou. Aonde você está ainda não é suficiente. É possível crescer mais, é possível estar mais perto, é possível sim buscar um novo tempo com o Senhor na tua vida. E é isso que o Senhor estava dizendo para o seu servo, é isso que Ele nos diz hoje aqui através desse texto. Segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto: algumas mudanças são necessárias. No versículo 1 ainda também, primeira coisa, Deus está nos convocando para um novo tempo, mas aí o Senhor começa a nos mostrar que para um novo tempo acontecer na nossa vida, algumas mudanças são sim necessárias. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Para viver um novo tempo com o Senhor, ainda mais perto, quais são as mudanças necessárias que você sabe que você precisa fazer na tua vida? Quanto tempo a mais você precisa orar? Quanto tempo a mais você precisa ler a palavra, ou a quantidade de capítulos ou versículos que você precisa incrementar? O que tem te prendido ou te segurado de viver uma nova experiência, de viver um novo relacionamento com o Senhor? O que tem te travado? A rotina? Os problemas do dia a dia? As expectativas? O medo? Na vida de Abraão, Deus estava pedindo que ele deixasse a sua terra natal, seus parentes e a casa de seu pai. Agora, o que cada uma dessas coisas que o Senhor tinha pedido para Abraão realmente representavam para a vida daquele homem? No caso, quando o Senhor vem dizer para ele: sai da tua terra,
Lembra que nós vimos no comecinho? A terra de Ur dos caldeus era uma terra de idolatria, onde o deus daquele lugar mais poderoso, ou aquele mais adorado, era Nanar, o deus da lua. Por isso que, quando o Senhor o chama, Ele vai dizer: sai da tua terra, sai do meio da idolatria, sai do meio das influências desse lugar, porque senão isso pode prejudicar o teu futuro. Quais são os ídolos ou as dificuldades na tua vida que têm te segurado e não têm te permitido viver um tempo novo com o Senhor? E aí o Senhor continua e vai dizer: Abraão, sai da tua parentela. Como naquele tempo as famílias viviam em comunidade para que eles pudessem se fortalecer e se proteger, a ideia aqui não era apenas sair da zona de conforto, mas também sair da zona de influência da família, que queria coisas boas para Abraão, para que aquilo não prejudicasse a vontade de Deus na sua vida. Ou, quando o Senhor vai dizer: sai da casa do teu pai, ou melhor, daquilo que, Abraão, você tem como segurança, e confia mais no Senhor do que nas certezas da casa do pai, ou quem sabe na herança que um dia você pode ganhar. Pois agora seria um novo tempo. Para nós, quem sabe, sair da casa do pai significaria novos desafios, maturidade, assumir as responsabilidades e agora começar a andar pelas próprias pernas. Essas foram as mudanças na vida de Abraão. Mas e na tua? Quais são as mudanças necessárias para que você possa experimentar um tempo novo no relacionamento com o Senhor? Um recomeço. O que você já prometeu para Deus e até hoje está te segurando e ainda não fez? Talvez em algum culto, talvez em algum acampamento, num devocional, você estava empolgado e Deus falou contigo, eu não duvido disso, e você fez algumas promessas. Não, Senhor, a partir de hoje ainda ou amanhã, eu vou começar a ler tantos capítulos por dia, eu vou orar tantos minutos por dia, e eu vou buscar o Senhor como nunca busquei antes. Quem sabe na tua vida você precisa voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Quem sabe separar mais tempo para Ele. Quem sabe parar de se preocupar com as expectativas das outras pessoas e começar a se preocupar ainda mais quais são as expectativas que o Senhor tem para a tua vida. Alguns pecados de estimação. Talvez hoje você veio para cá sem esperança. Isso tem te segurado. Ou deixar o passado e viver o futuro daquilo que Deus tem para você. Um tempo atrás aqui na igreja, já fazem alguns anos na verdade, surgiu um menino que queria fazer inscrição para um acampamento aqui da juventude. E aí, bem estranha a história na verdade, ele veio dizendo que ele era um príncipe. E aí, no meio da história toda, ele participou das atividades da igreja, cultos, células, acampamentos, sempre com a mesma história. Mas ele nunca deixava de dar carona para a casa dele. Ele dizia onde ele morava, mas ele não deixava de dar carona para ele. E aí, gente, passaram-se, se eu não me engano, 5 ou 6 meses mais ou menos com essa história. Por aí, né, Mudaoshi, mais ou menos. E todo mundo já chamava de príncipe mesmo, já acreditava, tinha sobrenome, né, gigantesco assim, aquela coisa toda e tal. E todo mundo acreditava. O cara chegou a pagar retiro para algumas pessoas. Mas um dia a gente conversando com, não sei se quem foi da equipe, que eu estava conversando com uma menina aqui da igreja, que era de outra igreja, e falou assim: não, eu conheço ele era lá da nossa igreja, ele tem problema com mentira, ele não é príncipe não, ele mora aqui em tal lugar. Lá foi outra história, isso não é verdade. Aí a gente ficou indignado, né, com aquela história toda. Imagina, 6 meses com a mesma mentira. E aí eu chamei ele para conversar e pedi assim para ele: cara, me conta a tua história inteira de volta. Daí ele começou a contar que tinha estudado com o príncipe Charles, que tinha não sei o quê, e narará, e ia passar o ano novo, já estava convidando a galera para passar o ano novo com ele num jatinho, não sei aonde. Gente, era negócio assim, era complicado. E ele falando: não, porque eu estudei na faculdade, no colégio tal, que é só para príncipes, reis, lá em Bourguignon, na França. Lá começou a história, ia longe. E eu só dando corda. Gente, 1 hora ele falando a história toda. E eu só ali, né? O sangue já fervendo, assim, já quase, né? Aí eu falei assim: é mesmo? Luiz, eu falei assim: você tem certeza que essa é a tua história toda? Não tem nada diferente? Dele: não, pastor, essa aqui é minha história, foi assim mesmo que eu cresci, minha família e tal. Eu falei assim: cara, então eu conheci uma pessoa, o nome dela é tal. Daí o cara já ficou gelado, né? Porque
porque ele conhecia essa pessoa e ela sabia desse histórico. E aí eu falei assim, ó, essa pessoa me contou uma história diferente e me deu o telefone da tua mãe. E eu vou te dar agora a oportunidade, a chance de você me contar qual é a tua história, quem você realmente é. Aí aquele menino não tinha mais o que fazer, não tinha mais como fugir, se ele continuasse mentindo, eu ia ligar para a mãe dele de vez, e ele começou a me contar toda a história dele. E sabe, naquele momento o Senhor começou a tentar transformar a vida daquele menino. E aí conversamos, ele abriu a situação para as pessoas que eram mais próximas, pediu perdão para as pessoas, para a célula, para os grupos nos quais ele estava mais envolvido aqui na igreja, mas pouco tempo depois, por causa da vergonha, ele não continuou mais aqui na igreja, foi para outros lugares. E sabe o que aconteceu nos outros lugares? Novas mentiras. Em alguns lugares as mesmas mentiras, em outros lugares novas mentiras. E sabe por que a mudança é tão importante? Porque se a mudança não acontece, nós não permitimos que o Senhor continue agindo e trabalhando na nossa vida. O desafio, a mudança, é necessário para que possamos encontrar o equilíbrio na vida cristã. Para mim, a vida cristã, ela é formada de equilíbrio. E sabe qual é um dos maiores problemas da igreja brasileira hoje em dia? É que na maior parte das igrejas, ou a igreja ela é da palavra, e aí o pessoal estuda muito a palavra, mas quando você vai em algumas dessas igrejas, não acontece nada. A igreja não cresce, só decresce, não tem gente se convertendo, e os milagres que a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia, não acontecem de maneira nenhuma naquela igreja, nas pessoas, mas aquela igreja ela é conhecedora, guardadora da palavra. Em contrapartida, temos muitas outras igrejas no Brasil que vivem aí do poder. E aí é o poder, e é o culto tal, e não sei o que, e acontece isso e aquilo e tudo mais, mas pecam por faltar conhecimento da palavra de Deus. E sabe qual que é o desafio da igreja brasileira hoje em dia? Encontrar esse equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus, que é concretizado através da sua palavra. E muitos nessas igrejas têm buscado o sobrenatural e mudaram de igreja em igreja, atrás de novas experiências. E quando a experiência acabar, ou não acontecer como você gostaria, como é que fica a fé? Você pede para um cara desses falar um versículo de cor, o único versículo que ele lembra é: Jesus chorou. Jesus está chorando mesmo, com a falta de conhecimento do rapaz ali. Não é possível, é verdade, gente. E sabe, para que mudanças possam acontecer no meio da igreja brasileira, no nosso meio, nós também precisamos buscar esse equilíbrio de conhecimento da palavra, mas também de viver coisas novas do Senhor na nossa vida. Terceira lição que nós podemos observar aqui nesse texto: Deus vai mostrar os próximos passos. Ainda no versículo 1, quando o Senhor vai falar: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui o Senhor traz uma missão para Abrão. Além de um novo tempo no relacionamento, de realizar algumas mudanças, Deus também pede para Abrão ir para a terra que ele ainda iria mostrar, uma terra muito melhor. Mas Deus não dá um plano detalhado de como seria a rota, como alguns de nós algumas vezes têm a expectativa de que o Senhor fizesse. E aí o Senhor vai falar: não, minha vontade para a tua vida é assim, ó. Quando você tiver tantos anos de idade, você vai casar, e com tantos anos você vai fazer isso, fazer aquilo, é o filho, é o emprego, é aquilo lá, lá. Mas gente, não sei se você já aprendeu isso, mas com Deus não é bem assim que as coisas funcionam. Normalmente, Ele fala no tempo dele, da forma dele, quando Ele quiser, e Ele mostra para você simplesmente o próximo passo, não os próximos passos que você tem que seguir. Quando eu estava na faculdade ainda de Relações Internacionais, eu já estava ansioso para terminar a faculdade e ir para o seminário, e aí eu já estava naquela expectativa assim, eu sou um pouco mais planejado, assim, organizado, então eu já queria saber como que as coisas vão ser depois, e aí eu já estava assim: Deus, mas ó, eu nem comecei o seminário, mas e aí, depois que eu terminar o seminário, como é que vai ser? Eu vou ser missionário? Eu vou ser pastor de igreja? Vou trabalhar aqui em Curitiba? Fora de Curitiba? Onde que vai ser? E aí, conversando com Deus algumas vezes, e Deus falava só assim: eu já disse para você, Lucas,
que você tem que fazer depois é ir para o seminário. Lá no seminário, em algum momento dos 4 anos, eu vou te mostrar. Assim, pô Deus, mas tem 4 anos ainda. É muito tempo. Eu já queria saber, deixa eu me preparar. Se for para um outro país, já começo a aprender uma língua nova. Assim, calma. Não é assim que Deus trabalha. Abrão vai até a terra de Canaã, e lá o Senhor aparece para ele, mostrando os próximos passos. E ali ele vai mostrar que aquela um dia iria ser a terra dos seus descendentes. Abraão levanta um altar naquele lugar, um memorial, louva a Deus naquele lugar, mas depois de um tempo ele se afasta e vai perto de um monte em direção ao Neguebe. E lá onde ele fica com a sua tenda, esperando Deus se revelar novamente, esperando Deus mostrar o próximo passo. Enquanto Abraão esperava, e aí se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver essa situação. Abraão começa a ver as dificuldades ao seu redor. Na terra onde ele estava estabelecido naquele momento, ainda não era a terra prometida por Deus, era perto, mas não era a terra prometida por Deus. A terra não era dele ainda, como a palavra tinha dito, a terra seria para os seus descendentes. Mas Abraão estava ali, e a seca estava aparecendo, as coisas começaram a complicar, e aí houve uma fome muito forte naquela terra onde ele estava, e ele começou a pensar, o que eu faço? E aí, o que o texto nos mostra é que Abraão desce para o Egito. Sabe qual que é o problema aqui? Deus havia dito para ele assim, Abraão, eu vou dar os próximos passos. E aqui o que Abraão faz é simplesmente decidir, sem consultar o Senhor, sem o Senhor trazer o próximo passo, aquilo que ele ia fazer. Foi a reação mais natural, e provavelmente se eu ou você estivesse no lugar dele, teríamos a mesma reação. Mas quando a gente começa a buscar alguns atalhos da vida, alguns valores são negociados. E aí no caso de Abraão aqui, quando ele chega no Egito, ele é confrontado um pouco antes, porque a sua esposa, Sarai, que depois se tornaria Sara, era muito bonita. E não sei se você compartilha do mesmo problema de Abraão e meu, mas ter esposa bonita não é uma coisa muito fácil também, né? Então, Abraão estava lá, e aí enquanto ele conversar com a sua esposa, porque como a esposa dele era muito bonita, a probabilidade dele ser morto para que a sua esposa fosse entregue ao faraó era muito grande. E aí ele conversa com ela, e ele fala assim, Sarai, seguinte, a gente vai chegar lá, e para não ter problema, para ninguém morrer nem nada, vamos dizer que você é minha irmã, o que era uma meia-verdade. Gente, mas meia-verdade não é verdade, continua sendo mentira, porque eles eram realmente meio-irmãos. Mas aí quando chegam lá no Egito, são recebidos, e os soldados, os príncipes daquele lugar, veem que aquela mulher realmente era muito bonita, e como eles eram irmãos, haviam perguntado, e ele começa a mentira, ela é levada ao faraó. Mas quando ela é levada ao faraó, uma praga é colocada sobre aquele governante, e ele entende que na verdade, através do Senhor, aquela mulher era casada, ela não era irmã de Abraão, ela era esposa dele. Mas o faraó já tinha dado um monte de presente, tinha dado escravo, tinha dado cavalos, outros animais, bois, jumentos, um monte de coisa para Abraão, porque afinal de contas, pela irmã dele, valia a pena. Mas aí, quando a faraó confronta Abraão e ele confirma que era realmente sua irmã, e manda os dois embora. Quando a gente lê esse texto, algumas vezes parece que foi meio que Deus livrou e o cara se saiu bem ainda, né? Ainda saiu cheio de coisa que ele ganhou e tudo mais. E ainda Deus foi tão misericordioso que não deixou nada acontecer com Sarai. Deus foi sim muito misericordioso. Não por causa de Abraão, por causa de Sarai. Porque naquela época, infelizmente, as mulheres não tinham direitos. E ela não podia nem confrontar o seu marido daquela decisão que ele tinha tido. E aqui no caso, o problema é, Abraão, além de tomar uma decisão sozinho de ir para o Egito, aquele atalho necessitou de algumas mentiras. E essa não é a única vez que isso acontece. Outra situação, mais para frente na história de Abraão, acontece a mesma coisa. E o resultado é a mesma coisa. E sabe, quando a gente pensa que não teve consequência, teve consequência. Foi um atalho. Não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí quando a gente vê que ele ganhou tanta coisa boa, ficou ainda mais rico, sabe o que aconteceu? Quando ele se encontra com seu sobrinho Ló,
os dois já tinham os seus próprios bens. Pelos bens que ele havia ganho, agora os dois não podiam mais conviver juntos. Os pastores que cuidavam dos seus rebanhos não conseguiam mais conviver um com os outros pela quantidade que um e o outro tinham de animais. Isso fez com que os dois tivessem que se separar. E começou coisas complicadas também na vida de Ló. Sabe, quando a gente toma decisões por conta própria, as decisões têm consequências. E o Senhor aqui estava mostrando e havia se revelado para o seu servo, dizendo: eu vou mostrar os próximos passos. E o que Abraão estava dizendo assim: Senhor, deixa comigo, aqui está com fome, mas eu sei que lá no Egito tem comida, e se preocupa não, Senhor, que eu vou resolver. Você acha que o Senhor não podia ter feito alguma coisa muito melhor, mesmo com ele naquela terra, sem ter ido para o Egito, sem precisar de mentira nenhuma? Lógico que podia. Sabe, Deus quer te mostrar nessa noite os próximos passos, mas alguns de nós, por impaciência, vontade de resolver sozinho, ou quem sabe por estar um pouquinho mais distantes dele do que deveríamos estar de verdade, muitos de nós vamos pegando alguns atalhos. E como um atalho não é aquilo que Deus tem mostrado, não é o próximo passo, nesses atalhos, muitas vezes, nós precisamos negociar valores de fé. E o caminho mais curto pode ser o lavar a mão de alguém. O caminho mais curto pode ser ter um relacionamento mais aberto com a tua namorada ou com o teu namorado. O caminho mais curto pode ser tirar vantagem de uma pessoa, mentir para se safar de alguma situação, ou quem sabe até mesmo tirar a própria vida. Afinal de contas, muitos de nós vão pensar: ah, pastor, mas algumas dessas coisas que o senhor falou aí, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho do Deus vivo e Deus tem um plano para a tua vida e Ele quer se revelar a você nessa noite, nesse lugar. Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida, assim como Deus fez na vida de Abrão. Os atalhos são lugares onde nós negociamos valores que não deveriam ser negociados, porque na verdade você nunca deveria ter pego esse atalho. Porque o atalho pode parecer um caminho mais curto, mas ele é um caminho que traz muito mais problemas e você nunca vai chegar no objetivo que Deus tinha para a tua vida. Romanos 12, o versículo 1 e 2 vai dizer: não vos amoldeis aos padrões deste século. E sabe qual que é o problema? Quando você escolhe o caminho mais curto, o atalho, você começa a negociar valores e você começa a se amoldar aos padrões das pessoas. Eu sei que todos nós aqui queremos ser aceitos nos lugares onde nós estamos, em sua casa, na família, no seu trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos. Ninguém aqui gosta de ser rejeitado, isso é verdade. Mas, por causa dessa necessidade de aceitação, muitos aqui têm se amoldado a padrões que não são os padrões de Deus. E quem sabe, você tem feito coisas que Deus nunca gostaria que você tivesse feito, só porque você está buscando aceitação. Só porque você está buscando ser aceito por alguns grupos que, sinceramente, não vale a pena ser aceito. Será que Deus tem aprovado as tuas tentativas de aceitação? Sabe, o que eu vim aqui para dizer para você nessa noite é: Deus tem um plano para a tua vida e Ele quer deixar o passado de lado e recomeçar de novo se for preciso. Ele quer se revelar para você nessa noite, mas algumas situações têm te segurado e têm impedido você de viver algo novo com o Senhor. Quando o Senhor chamou Abrão, ele não era merecedor. Ele nem conhecia a Deus ainda, gente. E alguns de nós aqui já o conhecem, mas ainda assim estamos vivendo distante dos seus caminhos. Abraão e Sara não eram perfeitos, mas, de modo geral, a sua caminhada foi marcada pela fé e pela fidelidade. E eles tiveram vários recomeços. A vida cristã vitoriosa é uma vida repleta de recomeços. Baixa a cabeça um pouquinho. Queria te fazer um desafio nessa noite, e logo depois nós estamos encerrando esse culto. Está na hora de você voltar para o especialista, para assuntos da vida, e buscar um recomeço com o Senhor, de buscar novas histórias com Ele. E sabe, você veio para cá hoje
já tem vindo na igreja há algum tempo, ou veio a convite, ou talvez veio para cá e não sabe nem por que está aqui ainda. Mas eu queria dizer que você veio para cá porque o Senhor quer falar contigo nessa noite e Ele quer mudar a tua história. Assim como Ele mudou a história de Abrão e trouxe um significado para a vida daquele homem, e além de um significado, Ele salvou a vida dele e de toda a sua descendência. Hoje o Senhor quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a tua história e quer fazer um recomeço. Então talvez você esteja aí agora pensando que, pastor, mas o Senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço mesmo, mas o Senhor conhece. Ele sabe tudo que você já fez ou deixou de fazer. E ainda assim, o que Ele está aqui hoje, da mesma maneira como Ele fez com Abrão, que não era merecedor, eu quero me revelar a você. Eu quero um novo tempo de relacionamento. Talvez seja o começo, talvez seja o recomeço. Por isso nessa noite, se você entendeu essa mensagem, e através da palavra de Deus, através das histórias, talvez até de pessoas que estão aqui hoje, que foram batizadas, que você conhece, e já viu a transformação na vida delas, e você hoje quer falar assim, pastor, eu estou precisando disso na minha vida. Eu estou precisando que o Senhor venha trazer um novo tempo. Eu quero hoje convidar o Senhor Jesus para que Ele seja o Salvador da minha vida. Se é isso que Deus está falando para você hoje, levante a mão onde você está, eu quero orar com você, porque eu sei que o Senhor vai fazer um recomeço hoje. Amém, 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 amém lá atrás, amém. Deus está chamando mais gente. Amém, amém, gente, amém, glória a Deus. Amém lá atrás, eu vi também aqui no fundo. Amém. Tem mais gente que Deus está chamando, que ouviu a história. Diego, vem para aqui na frente com o pessoal aqui para mim só. Você que levantou a mão, eu queria pedir mais uma coisa para você. Você vir aqui na frente, junto com o Diego aqui, com o Gustavo, e eles querem orar junto contigo, porque eu sei que o começo de uma nova história não é fácil. Afinal de contas, eu mesmo já tive o meu começo. Por mais que eu nasci num lar cristão, quando eu conheci o Senhor, eu tinha 9 anos de idade, e aquilo transformou minha vida de uma maneira poderosa. Por isso, se hoje é isso que você está buscando, vem para cá, junto aqui com o Diego. A gente quer pegar algumas informações tuas e te ajudar nessa caminhada e orar junto contigo. Pode chegar junto aqui com o pessoal e a gente quer orar junto contigo também. Vem pra cá. Deus está chamando mais gente, pode vir pra cá. A gente está quase terminando, só mais um pouquinho. Você que veio aqui na frente, chegando mais gente ainda, pode vir, pode vir. Deus está chamando mais gente. Amém, amém. Alguns líderes de células puderem vir nos ajudar aqui também, junto com o Diego, a abraçar essas pessoas aqui, orar com elas e a gente pegar as informações aí, ajudar nesse processo. Você que veio aqui na frente fazendo uma decisão hoje, queria pedir que antes do pessoal conversar e pegar as informações, se fizesse uma oração comigo, tá bom? Feche teu olho onde você está aí mesmo, só para você não se distrair com nada. Pode fechar teu olho e queria que você repetisse essa oração que eu vou fazer. Seguinte oração: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados e eu quero convidar o Senhor para fazer parte da minha vida, para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu entrego minha vida nas tuas mãos e, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, que eu possa ter a certeza da salvação, de que um dia eu também estarei juntamente contigo nos céus. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você que está aqui na frente, passa informações, o pessoal que veio abraçar, ora junto com o pessoal aí também. A gente quer poder te acompanhar, te ajudar. Mas além do pessoal que está começando uma história aqui, eu sei que Deus falou com mais gente aqui hoje. E Deus está falando com mais gente aqui que está precisando recomeçar a história, que tem se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você nem esteja tão distante assim, mas você está precisando voltar para os caminhos dele. E eu queria pedir para você ficar de pé no lugar que você está. Eu quero orar com você de pé no teu lugar mesmo, assim: pastor, eu estou precisando hoje fazer um compromisso, não com o Senhor, mas com Deus, de hoje ter um novo recomeço, de fazer novos compromissos, ou de pegar os compromissos que eu tinha no passado e promessas que eu fiz, mas não cumpri, e estou precisando cumprir a partir de agora. Fica de pé no teu lugar. Se Deus falou contigo, eu quero orar contigo também, para que o Senhor possa te fortalecer, te encher com o seu espírito, e você possa sair daqui renovado, revigorado, cheio da presença do Senhor. Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar e vamos encerrar depois esse culto também juntos aqui. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra, Deus, é tão poderosa e fala aos nossos corações, Deus. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos nossos queridos aqui, Deus, hoje, que estão se colocando de pé aqui nos seus lugares, Deus, e colocando, Senhor, nós precisamos de um novo recomeço. Nós precisamos recomeçar a história contigo, assim como Abraão fez tantas vezes, Deus. Que possamos experimentar, Deus, um tempo novo no relacionamento contigo, possamos te buscar como nunca te buscamos antes, possamos te encontrar das mais diversas maneiras, Pai. Eu quero te pedir, Deus, se revela aqui de uma maneira poderosa aos meus irmãos, Deus,
enche eles com mais o Senhor, Deus, e que eles possam sair desse lugar, Deus, renovados pelo Senhor, Deus, e começa a colocar agora novas estratégias, novas ideias de como eles podem sim buscar mais ao Senhor, Deus, e viver uma vida ainda mais próxima dos teus caminhos. Pai, traz, Deus, aqueles que estão afastados dos teus caminhos e coloca-os de volta na tua casa, porque não tem nada melhor do que viver na tua presença, Pai. Nos abençoa nesse tempo. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que vieram aqui na frente hoje também, convidando o Senhor para fazer parte das suas vidas, Deus. Muito obrigado, porque num culto com tanta coisa diferente, o Senhor é aquele que nos surpreende e faz coisas ainda melhores e ainda maiores do que nós podemos imaginar, Pai. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Deus, pelos nossos cultos. E Deus, a gente quer continuar orando e pedindo, continua abençoando, Deus, essa igreja, continua abençoando, Deus, para que cada um nesse lugar possa vir para cá e nesse lugar experimentar a tua presença que é real nesse lugar, Pai. Nos abençoa em tudo aquilo que você tem nos proporcionado. Nos abençoa nesse tempo também que estamos nos preparando aí para esse culto lá na Baixada, e que possamos experimentar algo novo do Senhor naquele lugar, Deus. Nos abençoa nesse tempo, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, para a honra e glória do Senhor Jesus e no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.